Peça sabedoria a Deus, peça direção a Deus. Eu não vou dizer o que você deve ou não fazer, mas eu quis trazer esse ensinamento para você ficar atento, tá bom? E agora eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você, pela sua família, pelos seus projetos e pelo seu futuro. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta manhã para clamar pela vida dessa pessoa que está aqui comigo orando. Oh, meu Pai, todos os dias essas pessoas estão orando, buscando ao Senhor junto comigo. E eu quero Te agradecer por essa corrente de fé, essa corrente de oração que tem crescido a cada dia. Oh, meu Pai, que o Senhor nos fortaleça, Deus. Nos ajude, Senhor, a não desviarmos dos Teus caminhos. Nos ajude a ficarmos firmes na Tua palavra, porque é somente com o Senhor que nós temos a verdadeira alegria, a verdadeira paz, e é somente Jesus que pode nos dar a salvação. Oh, meu Deus, eu quero Te agradecer pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Quantas vezes, Senhor, nós acordamos e não Te buscamos. Por isso nos ajude, Senhor, a colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e que a gente possa priorizar o reino de Deus. Que a cada dia o nosso prazer esteja na Tua palavra, esteja em buscar a Tua face, porque assim nós estaremos mais protegidos, mais firmes contra as ciladas do inimigo. E eu também Te peço, meu Pai, que o Senhor nos dê entendimento, discernimento espiritual. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja quando alguém vem com uma intenção errada. Que o Senhor nos livre, meu Pai, das pessoas invejosas, pessoas que não querem o nosso bem, pessoas que se aproximam com pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Nos ajude, Senhor, para que o mundo e o pecado não nos dominem, não nos atraiam, que o nosso prazer esteja em ouvir a Tua lei, em Te buscar, Te obedecer. E por isso, meu Pai, nos livre dos relacionamentos que não vêm do Senhor, das nossas vontades, nossas cobiças e tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Oh, meu Pai, que o Senhor prepare um casamento abençoado, Pai, para cada homem, para cada mulher que está me ouvindo. Que o Senhor nos dê famílias abençoadas, que homens e mulheres de Deus se conheçam. Que o Senhor nos livre, Pai, das ciladas, das pessoas que têm a intenção errada, que não querem compromisso contigo. Nos dê sabedoria, meu Pai, é isso que eu Te peço, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas amizades, em nome de Jesus, meu Pai, e que o Senhor abençoe também todos os projetos, planos que essa pessoa tem, meu Pai. A Tua palavra diz que se nós nos deleitarmos no Senhor, o Senhor concederá os desejos do nosso coração. Por isso, meu Pai, realize, Pai, o sonho, a vontade dessa pessoa, que tudo que nós fizermos e pensarmos e desejarmos esteja de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, meu Pai, que nesse dia o Senhor nos livre, Pai, de todo mal e o Senhor nos proteja no centro da Tua vontade, meu Pai. Em nome de... Então vamos começar com a mensagem de hoje. Eu quero ler para vocês uma passagem que está em 1 Reis, capítulo 11. Preste bastante atenção, olha o que diz. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Olha isso, irmãos, Salomão era um homem de Deus, um homem consagrado, mas ele desobedeceu a ordem do Senhor, e com isso ele foi contaminado, ele perdeu a sua fé. E a Bíblia diz, no livro de 2 Crônicas, que Salomão deixou de servir a Deus de todo o seu coração, diferente do seu pai Davi, que era um homem que tinha um coração totalmente voltado para o Senhor. E quantas pessoas estão assim hoje, né? A pessoa serve a Deus, mas ela serve pela metade. Tem algumas áreas da vida dela que ela nunca entrega nas mãos do Senhor. E quando Salomão, ele construiu o primeiro templo em Jerusalém, ele orou fervorosamente para que Deus estivesse com o povo dele, assim como ele esteve com seus antepassados. Ele também clamou para que Deus fizesse com que ele e os israelitas se voltassem ao Senhor dia após dia,
a fim de andarem em todos os seus caminhos e obedecerem aos seus mandamentos. Mas Salomão foi o primeiro a ir contra tudo aquilo que ele havia orado. Ele desobedeceu às ordens de Deus e se casou com uma egípcia que adorava falsos deuses. E eu fico imaginando, que quando ele se apaixonou por aquela mulher, ele deve ter pensado: eu vou me casar com ela e eu vou fazer com que ela se converta. Mas na realidade não foi isso que aconteceu. Foi ela quem fez com que o rei de Israel virasse as costas para o Senhor e passasse a adorar outras entidades. E o pior, irmãos, Salomão, que era o herdeiro do trono do seu pai Davi, ele se casou com mais 700 mulheres e teve 300 concubinas de diversos povos e religiões diferentes. E qual foi o resultado? Ele foi se perdendo cada vez mais dos caminhos do Senhor e se afastou dos ensinamentos deixados por seu pai. E o resultado disso foi terrível. Salomão pagou muito caro pelas escolhas erradas que ele fez, e mesmo sendo o homem mais sábio de toda a terra, ele caiu e ele teve que colher os frutos ruins da sua escolha. E por que eu senti no meu coração de trazer essa mensagem hoje? É que a mesma coisa pode acontecer com a gente. É por isso que a Bíblia nos adverte em 2 Coríntios capítulo 6. Eu quero ler para você. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, meus irmãos, a Bíblia não erra. Vamos tomar cuidado, vamos vigiar. Talvez você esteja aí sendo atraído ou atraída por alguma das coisas que a Bíblia diz para você evitar. Pode ser um sentimento por uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Pode ser a oportunidade de ganhar dinheiro de forma ilícita, ou simplesmente com pessoas que não têm o mesmo propósito que você. E isso tudo entra também nessa questão de julgo desigual. Não é somente na área do relacionamento amoroso, mas tem muita gente que tenta fazer parceria com a gente, tenta fazer amizade, e essas pessoas não têm o mesmo propósito. E eu não estou dizendo aqui para você romper com todas as suas amizades do mundo, mas eu estou querendo dizer para você tomar cuidado, porque a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. O crente com o descrente não pode ter intimidade, porque isso vai afastar o homem e a mulher de Deus dos caminhos do Senhor. Então tudo que seduz você para desobedecer a Deus é uma forma de julgo desigual. E isso pode custar caro, assim como aconteceu com Salomão, que um dia ouviu da boca do profeta de que o reino de Israel nunca mais seria o mesmo por causa da sua desobediência. Olha que triste, irmãos. Por isso, vamos aprender a lição com este homem, que era um homem de Deus, um homem cheio de fé, um homem cheio de sabedoria, o homem que escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes, mas é um homem que tem muito também a nos mostrar o que não fazer, porque ele acabou se contaminando com pessoas que não eram de Deus. E eu vejo muitas pessoas aí dizendo: pastor, mas isso é bobeira, o que tem a ver? Mas aí quando nós perguntamos para aquelas pessoas que foram casadas com pessoas que não eram da mesma fé, aí nós vemos o quanto houve sofrimento, dificuldade de se manter nos caminhos do Senhor, porque um dia você quer buscar a Deus e a outra pessoa quer ficar assistindo o jogo de futebol. Um dia você quer ir orar no monte, a outra pessoa não quer de jeito nenhum, quer ir para a festa, para a balada. Então, isso acontece muito, e sempre lembrando que no começo parece que não tem muita diferença. No começo é mil maravilhas, mas à medida em que o tempo vai passando, a outra pessoa ela pode se converter, pode se tornar uma bênção, mas também pode endurecer ainda mais o coração. Então, nós devemos clamar por misericórdia, e se você tem a chance de fazer a escolha ainda, você precisa se atentar a essa passagem que eu li para você. Não se ponha em julgo desigual com descrentes. Amém?